Fala pessoal, Mikael aqui do Prof. Hidro, né? Vou trazer aqui para vocês hoje um vídeo a respeito do pacote HidroBR, que ele é um pacote que foi desenvolvido, né, para estar fazendo download das estações fluviométricas e pluviométricas da ANA, tá? Das estações convencionais. Eu trouxe ele em um post, né, tempos atrás, e agora eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente roda o pacote, beleza? Aqui, né, para rodar o pacote, a gente precisa, né, que é representado por essas primeiras linhas, a gente precisa instalar o pacote através do GitHub, né? Então, para o install_GitHub, ele é uma função do pacote DevTools, né? Então, quem não tem o pacote DevTools instalado, né, é só instalar através da função install.package, né? Depois de instalado, você vai rodar. Eu não vou instalar aqui porque eu já tenho ele instalado, né? Então vou isolar aqui essa linha, tá? Vou somente ativar o pacote, né? Então ativei o pacote DevTools, carreguei o pacote. Aí agora eu vou estar instalando, né, o pacote HidroBR, tá? Eu também já tenho o pacote instalado, tá? Então não vou instalar novamente, mas essa aqui seria a forma de instalar o pacote HidroBR. Vou apenas carregar o pacote HidroBR rodando aqui essa quarta linha, né, com library, entre parênteses, o nome do pacote. Rodei aqui a linha. Essa linha 6 aqui é só caso vocês queiram, né, ver uma introdução sobre o HidroBR. Né? Na verdade, é uma introdução que ele especifica como que você deve rodar as funções, né? Como que o HidroBR funciona. Então, se eu rodar aqui essa linha, vocês vão ver aqui que ele traz aqui, né, diversas especificações de como que vocês devem fazer para rodar o pacote HidroBR, tá? Que é mais ou menos o que eu vou mostrar aqui para vocês hoje nessa aula. Beleza. Como eu falei, o pacote HidroBR você consegue baixar dados tanto de estações pluviométricas, né, como de estações fluviométricas. E, dentre as formas, né, que eu uso o pacote HidroBR para baixar os dados aqui, ou a gente pode baixar por estado, né, utilizando um estado específico, tá? Ou a gente pode baixar utilizando um shapefile qualquer, né? Ele vai carregar o shapefile para dentro, né, do R e vai fazer o recorte das estações que estão dentro daquele shapefile que seria a sua área de interesse, né? Isso tanto para estações pluviométricas como para estações fluviométricas. O primeiro aqui eu vou mostrar para vocês como fazer isso utilizando dados de um estado qualquer, né? Um estado qualquer do Brasil, tá? Então aqui agora eu vou criar esse arquivo, né? Essa variável que vai se chamar inv_plu_acre, né? Que vai receber o inventário das estações pluviométricas do Acre. Foi por isso que eu dei esse nome, tá? Essa aqui é a função, né? Para você baixar o inventário das estações. Primeiro, eu entro com o argumento, né, do qual estado que eu quero baixar as estações, né? No caso, eu entrei aqui com o estado do Acre, tá? O segundo argumento, né, é o tipo de estação para o qual eu quero baixar o dado, tá? No caso, plu, porque eu quero estações pluviométricas, né? Mas se eu quisesse as estações fluviométricas, seria flu, tá? E aqui ele pergunta se eu quero que eu baixe como uma simple filter ou não, né? No caso aqui, como eu quero plotar, né, a simple filter, eu vou colocar como true, né? O que é de true. Se eu não quisesse, né, quisesse baixar como uma tabela qualquer, era só colocar o F de false, tá? Mas vamos deixar aqui o true, tá? Então eu vou rodar aqui. Ele vai fazer o download, né, das estações, informou que já foi finalizado. Vou só verificar como que está a estrutura dos dados aqui, né? Então ele me mostra aqui, né, que eu baixei uma simple filter, né? E me dá a informação a respeito de cada coluna, né? No caso, o estado, né, que são caracteres, o código da estação também está com caractere, né? E assim sucessivamente. Aí eu posso visualizar a tabela, né? Se eu der um view no arquivo na variável que eu acabei de criar, né? Ele vai abrir a tabela aqui, como vocês podem ver, né? Estado, o código da estação, o nome da estação, lat, long, o tipo da estação, que no caso aqui é pluviométrica, e a geometria, né, que era do tipo ponto, tá? Então ele traz aqui as coordenadas também de lat e long. Beleza, aqui eu posso também plotar, né, para eu verificar onde estão localizadas essas estações, né? Como a gente consegue ver aqui, né, consegue ver mais ou menos o formato do estado do Acre, né? E todos esses pontinhos aqui são estações pluviométricas que vieram do inventário da ANA, né, estações convencionais, tá? Porque aqui ele só baixa estação convencional até então.
Ou então eu posso também baixar o inventário das estações fluviométricas, né? A diferença disso aqui para o de cá de cima é apenas esse flu, né? Que aqui, como eu quero estação fluviométrica, então eu coloco o flu, tá? Vou rodar aqui para eu baixar agora o inventário das estações fluviométricas, né? Aí mudei o nome aqui, tá? Para flu. Rodar essa linha. Rodei a linha, vai fazendo download, né? Informou que já acabou. View, né? A mesma coisa para visualizar a estrutura dos dados. Se eu der um view aqui, né, ele vai abrir a tabela novamente, então a gente consegue ver aqui, né, o código das estações, e aqui já é do tipo fluviométrica, tá? E aqui eu posso dar um plot, né? Aqui está o plot das estações pluviométricas, né? Quando der o plot das estações fluviométricas, vocês conseguem ver, né, que ele muda aqui, né? Porque as estações estão localizadas em locais diferentes. Beleza. Agora, como eu já tenho o inventário das estações, eu vou fazer o quê? Né? Eu vou baixar o dado com base nesse inventário que eu baixei, que eu fiz o download, na verdade. Né? Então, esse aqui é o meu inventário das estações fluviométricas. Tá? A função para eu baixar os dados com base no inventário, ela é essa aqui, né? Stations Data. Né? Aí eu vou atribuir isso à variável data_flu_acre, tá? A primeira função, né, é o inventário, tá? Aí eu coloquei aqui, ó, de 1 até 10. Por quê? Porque eu quero pegar somente as 10 primeiras estações, né, as 10 primeiras linhas, que correspondem às 10 primeiras estações do meu inventário. Né? Eu não quero baixar todos os dados, quero baixar só os dados das 10 primeiras estações do meu inventário, tá? Então, como aqui, né, é a linha depois a coluna, eu estou só especificando que eu quero da linha 1 até a linha 10, né? Se vocês tirarem isso aqui, ele vai baixar de todas as estações do seu inventário, né? Mas eu estou especificando aqui que eu quero baixar só da linha 1 até a linha 10, tá? E depois, né, ele pergunta se quer que deleta as estações que não tem dados, né? Eu posso colocar aqui, né, true, tá? Que eu quero que deleta. Então eu vou rodar aqui a linha agora. Ele vai fazer o download de todos os dados. Então você vai ver aqui que ele vai baixar dados para 10 estações, né? Como esse aqui, a primeira de 10, segunda de 10, terceira de 10, né? E vai fazer isso aqui para todas as estações, né? Quarta, quinta, sexta, sétima. E aqui ele mostra qual que é o código da estação, né? Além de mostrar a ordem, ele mostra qual que é o código, né, de qual estação você está baixando o dado. Então finalizou o download para todas as 10 estações. Então aqui eu fiz o que? Né? Eu coloquei a informação, né, dos dados das 10 estações aqui dentro dessa variável data_flu_acre. Tá? Se eu quiser ver o dado, né, os dados da primeira estação, né, é só eu colocar, pegar a variável, né, abrir dupla chaves, né, e dentro o número, né, informar qual que é a variável que eu quero ver. Eu quero ver da primeira estação, que no caso vai ser essa aqui, a 12360000, tá? Então quando eu rodo aqui, ele me traz, né, as informações dessa estação aqui, tá vendo? Então a estação, o código dela, né, o nível de consistência, a data dos dados, qual que é a média, né, máxima, mínima, traz várias informações a respeito daqueles dados. Ou eu posso acessar a informação dessa outra forma aqui também, né? Se eu pego aqui, ó, digito o nome da variável que eu criei, né? Cifrão, ele vai trazer a tabela aqui de todas as estações, tá? Então, vou rodar aqui novamente, ele vai me trazer o mesmo dado, né, que ele me trouxe quando eu rodei a linha 23, tá? Se eu der aqui um view, né, nos dados da primeira estação, né, então ele vai abrir a tabela aqui com os dados da estação. Então, como vocês podem ver aqui, o código da estação, o nível de consistência, a data, né, valores de máxima, mínima, média daquele mês, né? E aqui para frente, ó, ele traz, né, a vazão do 1, né, do primeiro dia do mês de referência até o dia 31, né? Então, traz todas as vazões diárias aqui, quando tem dado, né? Então, aquelas vazões ali seriam as vazões, né, do mês 6 do ano de 1982. Essa linha é o mês 7 de 1982, e assim sucessivamente. Aí aqui agora, o que eu vou fazer? Como vocês viram,
né, se eu rodar aqui, ó, por exemplo, só essa linha aqui, tá? Vou rodar a variável, na verdade, né? Rodei a variável. Vocês vão ver aqui, ó, que ele vai trazer, né, um achievable de todas as estações, tá vendo? Então tem dessa estação, tem dessa estação, tem dessa estação, tem dessa estação. E os dados, como vocês viram quando eu rodei o view, né, vou rodar ele aqui novamente, vocês viram que os valores diários eles estão em linha, né? Mas o que eu quero? Eu quero que isso fique uma coluna com todas as datas e uma coluna com todos os valores, tá? Então isso que a função organize faz, né? Ela organiza os dados, né, que você acabou de baixar, tá? Então eu vou atribuir, né, essa nova organização dos dados a essa variável aqui, né? Vou rodar a função organize, né, onde o primeiro argumento da função, né, eu entro com os dados que eu acabei de baixar, tá? Então rodei aqui agora, tá? E o que acontece? Se a gente rodar os dados da primeira estação agora, né, para essa nova variável que eu acabei de criar, vocês vão ver que agora os dados estão organizados, né, por código da estação, nível de consistência, a data e a informação, né, que é a vazão. Tá? Aqui está NA porque para essas datas eu não tenho valor. Mas se eu olhar a tabela como um todo, você vai ver que, né, você tem os valores de vazão para cada um dos dias. Se eu olhar aqui, né, dessa forma aqui, vai trazer o mesmo formato de dados, né, da linha de cima, né, só uma outra forma de observar os dados. Se eu der um summary, né, nos dados da primeira estação, ele traz algumas informações também, né? Então, ele traz um sumário, né, de todas as colunas, né? Do código da estação, isso aqui fica meio que inútil, porque não te dá informação alguma, né? Nível de consistência também não. Data, você só consegue, né, traria de informação importante, seria o mínimo, né, que é a data mais antiga, e o máximo, que seria a data mais recente. Agora aqui nos dados de vazão que você tem, né? Valor mínimo, primeiro quartil, mediana, a média, terceiro quartil, máximo e a quantidade de NAs, né? Então o máximo seria a vazão máxima encontrada da série, o mínimo seria a vazão mínima, né? E aqui as outras informações também da estatística básica. Beleza. Só que agora, como vocês viram, né, eu tenho um table para cada estação. Só que agora eu quero juntar isso tudo em uma única variável, né? Eu quero combinar, né, todas essas tables, tá? Como que eu faço? Primeiro eu tenho que ativar o pacote deployer, né? Então, para quem não tem instalado, install.package deployer para depois carregar o pacote. Eu já tenho instalado, só vou carregar o pacote. Carreguei. E aqui com a função bind rows, né, eu consigo fazer isso aqui para todos os dados de todas as estações do API que eu acabei de baixar, tá? Rodei aqui os dados, né? Se eu der um view, agora eu vou ter uma única variável contendo todas as estações. Então aqui, como as estações elas tinham o mesmo cabeçalho, né, então ele apenas combinou todos os dados. Então você vai ver aqui que eu tenho, né, a estação 12360000, né, se eu descer aqui, ó, rolar, aqui eu já tenho outra estação, né, o nível de consistência dela, a data e as vazões, né, correspondente a cada uma das datas. Tá? Fechei aqui. Beleza, então essa foi uma forma de baixar os dados utilizando, né, o estado. Mas aí, Michael, eu quero baixar o dado utilizando um shape aqui que eu tenho, né, da minha área de interesse. Quero baixar os dados para todas as estações desse meu shapefile. Né? Posso fazer isso? Posso. O que você vai ter que fazer é o quê? Vai ter que carregar o pacote SF, né, que é um pacote para manipulação de shapefiles. Tá? Então, library SF, vou carregar o pacote, eu já tenho instalado, então vou só carregar. Aqui, a função stread, né, ele vai ler o meu shapefile, tá? Stread vai ler o meu shapefile. E aqui eu só estou convertendo ele para Sirgas 2000, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, a pasta onde está o meu arquivo shapefile, né, trazer aqui, ó, vocês vão ver que, né, é um arquivo shapefile, né? Então ele tem um shape aqui com todas as extensões necessárias para que eu consiga rodar o shapefile, né? Só peguei aqui, mostrei o caminho, né, da pasta, tá dentro dessa pasta, no desktop, e o nome do arquivo chama bacia.shp, né? O pipe, que ele já joga o resultado disso aqui dentro, como o primeiro argumento da função sttransform, né? E aqui é o código do Circus 2000, tá?
Beleza, vou rodar aqui, né? Ele leu a minha área de interesse, né? Que eu atribuí a variável bacia. Então, se eu der aqui, ó, um plot bacia, vocês vão ver que a minha área de interesse vai aparecer aqui, tá? Então, essa aqui é a minha área de interesse, né? Deixa eu só dar o cifrão aqui, só para aparecer somente a geometria. Então, pronto. Essa aqui é a minha área de interesse. Agora, o que eu vou fazer? Né? Eu vou baixar novamente o inventário das estações que estão dentro dessa minha área de interesse. Né? Quero baixar com um simple filter, né? True. O tipo de estação que eu quero baixar é flu, né? Então, se eu quisesse flu, era só colocar flu aqui. E aqui agora eu informo qual que é o arquivo que contém, né, a geometria para qual eu quero baixar as estações que estão dentro dela. Né? Então, eu não atribuí, né, a minha área de estudo à variável bacia, então eu coloquei aqui que eu quero utilizar a bacia. Tá? Vou rodar essa linha, rodei. Aí ele está baixando, né, o inventário das estações que estão dentro dessa minha área de interesse. Fazendo download aqui. Pronto, finalizou, ele já viu, né, que a bacia, essa área de interesse, ela contém estações dentro do estado de Minas Gerais e dentro do estado do Rio de Janeiro e do estado de São Paulo, né, porque é uma área dentro da bacia do Paraíba do Sul, né, que pega os 3 estados. Então ele já baixou as estações que estão dentro dos 3 estados, tá? Bom, aí agora eu vou dar um view, né, nesses dados, então a gente consegue ver, ó, quais estações, né, as estações que estão dentro da bacia, né, quantas estações são. Vou rodar aqui. Então a gente vê aqui que são, né, 287 estações. Né? 287 estações dentro dessa minha área. Agora o que eu quero fazer? Eu vou baixar os dados da estação, né? Aqui é a mesma função que eu utilizei lá em cima, tá? Só muda o nome do arquivo do meu inventário, né? Eu vou colocar aqui de 1 até 5, só para ficar mais rápido. Rodei aqui a linha. Vou baixar 1 de 5, 2, 3, 4, 5. Beleza, baixou os dados, né? A mesma coisa, né? Vou organizar aqui agora os dados, né? Para que fique aquela coluna, né, de estação, nível de consistência, a data e o valor da vazão. Organizei os dados. E aqui agora eu vou combinar todos eles, né? Igual eu fiz lá em cima. Combinei todos eles. Aí agora, se eu der um view nisso aqui, eu vou copiar aqui só para vocês verem. View e essa função aqui, ó, né? Se eu der um view, vocês vão ver que tá uma tabela única, né? Para o código de todas as estações, né? As estações do Paraíba do Sul, elas começam com o código 58, nível de consistência, a data e o valor da vazão. Beleza, Micael, agora eu quero exportar isso porque eu quero trabalhar em outro local, né? Quero levar para o Excel, talvez, fazer alguma coisa por lá. Vou ativar o pacote write.xl, né? Que é um pacote que você consegue exportar, né, arquivos em Excel. Vou carregar o pacote, já tenho instalado. E aqui agora, né, a função write_xlsx, entro com a variável que eu quero exportar, tá? E o caminho, né? O caminho que inclui no final aqui, ó, o nome do arquivo que eu quero exportar e a extensão, né? Que no caso é Excel x.xlsx, né? Rodei aqui. Ele vai escrever, né? Se eu trouxer aqui, ó, a pasta que eu estou trabalhando, vocês vão ver que ele acabou de escrever aqui, né, o arquivo em Excel. Vou abrir aqui o arquivo Excel para vocês verem. Então aqui eu tenho, né, todas aquelas colunas: o código da estação, o nível de consistência, a data e o valor da vazão em metros cúbicos por segundo. Né? A partir daqui vocês podem fazer o que vocês quiserem, né? Caso queiram fazer alguma coisa aqui no Excel, ou a recomendação é que continue no R aqui mesmo, né? Façam figuras e tudo o que o R proporciona, tá?
Beleza, pessoal? Por hoje é só. Valeu, abraço.